Direto da redação. O desmatamento em grande escala da floresta amazônica, associado também às mudanças climáticas, vai aumentar o risco de exposição ao calor extremo, com impacto na sobrevivência da espécie humana. Isso é o que mostra o resultado de um estudo realizado pela Fiocruz e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também da Universidade de São Paulo, a USP. Os resultados projetam um aumento de risco de estresse térmico na Amazônia brasileira, com níveis de calor intoleráveis ao corpo humano. Você acompanha a reportagem de Fabiana Sampaio. Um estudo da Fiocruz, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e da Universidade de São Paulo, aponta que o desmatamento em grande escala da floresta amazônica, associado às mudanças climáticas, vai aumentar o risco de exposição ao calor extremo, com impacto na sobrevivência da espécie humana. Os resultados projetam aumento do risco de estresse térmico na Amazônia brasileira, com níveis de calor intoleráveis ao corpo humano. Os efeitos serão em escala regional, com os maiores impactos diretos na região norte do país. Os pesquisadores alertam que existe um limite de desmatamento da Amazônia, acompanhado por um efeito extremo na saúde, que deverá deixar até o ano de 2100 mais de 11 milhões de pessoas dessa região expostas ao risco do calor extremo. Isso porque, sob condições ambientais desfavoráveis, que incluem alta exposição à temperatura e umidade, as capacidades de resfriamento do corpo são enfraquecidas, resultando em aumento da temperatura corporal. A exposição continuada a essas condições pode ocasionar desidratação e exaustão e, em casos mais graves, colapso das funções vitais, levando à morte. Além disso, os pesquisadores alertam que o estresse causado pelo calor pode afetar o humor, os distúrbios mentais e reduzir o desempenho físico e psicológico das pessoas. Outra consequência é o impacto em várias áreas da economia, com a redução da produtividade no trabalho. Os pesquisadores enfatizam a necessidade urgente de medidas coordenadas para evitar efeitos negativos sobre as populações vulneráveis e citam que os efeitos locais das mudanças no uso da terra estão diretamente ligados às políticas e estratégias de sustentabilidade das florestas. O estudo enfatiza que essas mudanças estão ao alcance da sociedade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Elas ignoram muito esses alertas que a ciência faz em relação ao desmatamento na Amazônia. As pessoas acham que fica tudo normal, você derrubar árvores, você promover queimadas, você mexer no bioma, você impactar a natureza. Você acha que não haverá consequência nenhuma. Mas eu acredito que todo mundo já viu a natureza em fúria. Todo mundo já viu o mar revolto. Todo mundo já viu ventania, já viu como as mudanças climáticas estão afetando o cotidiano nas regiões urbanas. Você assistiu aqui recentemente, aqui no programa nós exibimos imagens de árvores derrubadas por ventanias sobre carros estacionados em ruas. Então a natureza ela reage de forma cada vez mais virulenta, cada vez mais violenta ao desmatamento e à destruição da floresta amazônica. Então esse impacto ele já é visível, ele já é sentido nas regiões metropolitanas, nas regiões urbanas. E um fator adicional ao aquecimento do clima, ao aquecimento climático, são também as pandemias. Porque as queimadas elas provocam a fuga de de aves nativas, de animais nativos, aves principalmente. E essas aves nativas elas vêm para os centros urbanos. Então vem trazendo vírus, vem trazendo bactérias, vírus, e que podem fazer uma transmutação em algum momento, uma transposição para o ser humano e daí se transformar numa pandemia. O Brasil é um fortíssimo candidato a ser o epicentro e a origem de uma próxima pandemia em função dessas queimadas na Amazônia. Era uma coisa que vinha assim num processo de redução muito grande, mas houve uma retomada, houve um incremento essas queimadas na Amazônia. E
surpreendentemente, assim, para deixar todo mundo mesmo boquiaberto, com incentivo de autoridades governamentais. Você tinha um ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que saiu pela porta dos fundos do Ministério do Meio Ambiente porque era traficante de madeiras, implicado em processo, em denúncias por tráfico de madeiras. Isso é uma coisa absurda, uma coisa inimaginável. O ministro do Meio Ambiente, o crime ambiental é um crime inafiançável, mas o destemor era tão grande que ele se transformou no vendedor de madeira, traficante de madeiras. E foi investigado, a origem da investigação contra o Ricardo Salles não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Foi a chegada de madeiras contrabandeadas do Brasil para os Estados Unidos, foram apreendidas por um órgão ambiental lá, que é um órgão similar ao IBAMA aqui no Brasil, e comprovou-se que a origem era uma madeira contrabandeada do Brasil. Daí então, as autoridades norte-americanas, num trabalho conjunto, acionou aí as autoridades brasileiras. Então começou-se uma operação em conjunto, uma investigação em conjunto, e chegou o rastro, encontrou as digitais do Ricardo Salles, do ministro, que eram contrabandistas de madeira extraídas ilegalmente da Amazônia. Isso é inimaginável, inimaginável. E fora isso, um defensor de queimadas. E outros defensores de queimadas também são essas pessoas ligadas ao agronegócio, que querem derrubar árvores, querem destruir a natureza para transformar em pasto para gado. Estou pensando seriamente em deixar de comer carne bovina, sabia? Porque toda vez que a gente consome, a gente compra carne bovina, você está incentivando isso daí. Está incentivando derrubar árvores na Amazônia para transformar em pasto para gado. E pagando caro pela carne. Você derruba a floresta amazônica para virar pasto para gado, para não conseguir comprar 1 quilo de carne. Porque estão querendo derrubar árvores, transformar em pasto para criar gado e exportar carne de gado. Nem tomando um Dreyer.